Na paz do Senhor Jesus, amém? Estou aqui mais uma vez gravando mais um vídeo de oração, né? Peço também que os irmãos fiquem em espírito de oração. Também peço a presença do Espírito Santo de Deus aqui. E peço que Jesus venha, né? Nós viemos aprender cada vez mais com o nosso Senhor Jesus, né, irmãos? Porque não está sendo fácil, né? Mas nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor Jesus. Muitas vezes tem impedimentos, mas nós estamos aqui, irmãos. E agora vamos entrar aqui na palavra do Senhor Jesus, né? Pedir que o Espírito Santo de Deus venha falar nos nossos corações, através do versículo da Bíblia aqui da palavra do Senhor, Isaías 53, né? O sofrimento do Messias, né? Pedindo que o Espírito Santo de Deus venha falar em cada coração, que venha tirar os impedimentos, essas barreiras, né? E quem deu crédito à nossa pregação, e quem se manifestou no braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. Olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejemos. Era desprezados os mais dignos entre os homens, homem de dores, experimentando no trabalho comum de quem os homens escondia o rosto. Era desprezados e não fizemos dele causa algumas. Então aqui, irmãos, né, Deus, ele já estava revelando para Isaías que ia vir, né, o Filho de Deus, né, Deus ia enviar o Filho dele para trazer para nós bênção e vitória, para trazer para nós alegria, um conforto melhor. Só que aquele povo, como eles não tinham uma sabedoria para entender o que Isaías estava falando, né, porque ele estava na carne e não estava no espírito, né, mas Isaías estava no Espírito Santo de Deus, que era um profeta do Senhor Jesus, né? E ele já estava profetizando a vida do Messias. Então ali eles pensavam que o Messias ia ser um homem lindo, um homem de boa aparência, como fosse um homem rico, sucedido, né? E ele veio como um homem humilde. Então para eles já foi um espanto, porque eles esperavam uma coisa e veio outra coisa, que veio um homem humilde, um homem simples, que ele não dava crédito para ele, não ouvia o que ele falava, não queria nem saber de Jesus, né? Então aqui ele veio para levar sobre si, né, nossos pecados, a nossa dor, a nossa luta, a nosso sofrimento e também as perseguições, né, que nós temos pela palavra do Senhor. Então eu quero dizer para os irmãos assim, os irmãos, que Jesus, ele está sendo rejeitado até hoje, né? Até hoje, você percebe que Jesus é rejeitado até hoje. Mas nós somos privilégios, nós somos escolhidos do Senhor, para nós ouvir a palavra do Senhor, para nós aprender com Jesus, para nós buscar a face do Senhor Jesus, para Ele ensinar nós a caminhar na presença dEle. Porque a gente, irmão, que é profeta, que é Espírito, né, que a gente tem o Espírito Santo com a gente sente como o Senhor está gemendo, como o Espírito Santo está gemendo. De tantas coisas, de tanta rejeição de Jesus. Jesus chama nós para ouvir a palavra do Senhor. Jesus convida, mas quantos que estão renegando Ele? Até hoje está sendo renegado. Porque o homem aprende, busca de Deus, né, o entendimento, a sabedoria, mas depois, quando que tem um cargo maior, ele quer fazer do jeito dele. Não quer fazer como Jesus quer, ser humilde. É um orgulho, é uma soberba. Então Jesus, ele está sofrendo, ele está gemendo, porque ele precisa dos verdadeiros adoradores. Irmão, se Jesus viesse hoje, eu tinha certeza que ele fazia a mesma coisa. Botava ele na cruz, sacrificava ele. Porque as pessoas estão renegando o nosso Jesus. Um Jesus tão maravilhoso, um Jesus que morreu por mim, morreu por você, para salvar a minha vida, para salvar a vida da minha família, ensinar nós buscar a presença do Senhor. E hoje o que está acontecendo, irmãos? As pessoas dão crédito para todas quanto outras coisas, menos para Jesus, menos para ouvir Jesus. E nós temos que começar a ouvir Jesus, irmãos. Nós temos que começar a ouvir a voz de Deus. Porque Isaías profetizava 700 anos atrás. Antes do Messias vir, ele já falava para aquele povo: endireite os seus caminhos, endireite as suas veredas, que vai vir um homem que vai mudar os teus caminhos,
que vai mudar os teus pensamentos. E eles pensavam que esse homem ia ser um homem muito poderoso, mas veio um homem humilde, um homem simples, e assim mesmo pegaram ele e colocou numa cruz, né? Mas por que ele ficou mudo e não abriu a boca quando foi levado ao matador? Porque ele veio, irmão, para cumprir a palavra do Pai. Porque quando o Pai já tinha iniciado que ia mandar um para salvar a humanidade da terra, ele já veio tendo certeza que o caminho que ele ia trilhar não ia ser fácil, porque ele ia ser rejeitado. E assim somos eu e você hoje. Nós somos rejeitados, porque nós falamos a palavra do Senhor, nós pregamos a palavra do Senhor. Talvez nós não tenhamos um português correto, ensino um estudo que devia ter, mas nós estamos aqui pela graça do Espírito Santo de Deus, fazendo para Jesus, para a gente querer poder alcançar a salvação, né, da nossa vida, da nossa família e das pessoas que o Senhor coloca nas nossas mãos, para nós poder orar, para nós poder interceder. Então, muitas vezes, nós somos massacrados, nós somos humilhados, nós somos rejeitados pelo amor de Jesus. Mas uma coisa eu quero dizer para cada um de vocês: não deixa ninguém te humilhar, não deixa ninguém tirar você da presença do Senhor, pelo jeito de você andar, pelo jeito de você vestir, pelo jeito de você falar, pelo jeito de você cantar, porque quem vai receber é o Senhor. Você não está aqui para agradar o homem nem a mulher, você está aqui para agradar o Senhor. Então faça para o Senhor, para modo o Senhor garantir que naquele último dia nós podemos sentar na mesa do Rei, nós podemos ceiar com o Senhor Jesus. Então hoje eu quero pedir para cada um de vocês, não sei qual é a humilhação que você está passando, não sei qual é a perseguições que você está tendo, mas Jesus teve todos isso e ele continuou firme na presença do Pai. Então nós temos que fazer a mesma coisa, nós temos que levantar a nossa cabeça, nós temos que caminhar na presença do Senhor. Quando nós estamos falando do amor de Jesus, se nós pregar o amor de Jesus para 20 pessoas e aqueles 10 vir ouvir a palavra, já está bom, porque muitos não vão querer ouvir, porque está muito ocupado com as coisas do mundo e esquece de olhar para a santidade do Senhor. Mas hoje eu vim aqui como profeta do Senhor, dizer para cada um de vocês, se vocês têm um chamado, olha para Jesus. Olha para Jesus. E se você quiser aprender com o Senhor Jesus, lê a palavra do Senhor, lê o livro sagrado, que ali no livro sagrado o Senhor vai te dar a direção de tudo que você vai trilhar. Porque muitas vezes, irmãos, nós ficamos esperando pelo homem e pela mulher. E se nós ficar esperando, você nunca vai ter a resposta. Mas eu tenho certeza, se você confiar e colocar nas mãos do Senhor Jesus, você vai ter a resposta. Porque a resposta vem, irmãos. Nós temos que se humilhar para o nosso Senhor Jesus. É para Ele, irmãos. O coração de Deus está doendo. O coração de Jesus está gemendo. Tanta rejeição do povo com Ele. Mas Ele me ama e Ele ama você. Ele ama o pecador. Ele não ama o pecado, mas o pecador Ele ama. Porque Ele sabe que aquela pessoa um dia vai chegar à presença dEle. Porque nós temos que olhar pelo chamado do Espírito Santo. Muitas vezes o Senhor olha para mim, olha para você, olha para a nossa família, vê graça em nós e chama nós para fazer a obra do Senhor. Aí muitos ficam questionando, mas a pessoa não fala direito, a pessoa não sabe orar direito, mas nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Irmão, eu quero dizer para cada um de vocês, você acha se fosse por nós mesmos, nós não estaríamos aqui, mas eu agradeço a Deus pelo chamado que Deus fez na minha vida, para hoje estar aqui falando desse amor verdadeiro e pedindo para cada um de vocês olhar para Jesus. Olha para Jesus, porque é Ele que tem a fonte da salvação, é Ele que tem a fonte da tua resposta, é Ele que tem o código para te entregar para você da sua bênção, da sua vitória. Se você esperar pelo homem da terra e pela mulher, você não vai conseguir. Mas você confia no Senhor. Faz o teu propósito com o Senhor. Falar, Senhor, eu não sei ler direito, eu não sei pregar direito, mas eu vou começar a ler a sua palavra. E quero que o Senhor me dê sabedoria, o Senhor me dê entendimento para me salvar a minha família, para me salvar o meu casamento, para me salvar a minha empresa, para me salvar talvez o meu emprego, para o Senhor curar aquela pessoa que está enferma, Senhor.
Então eu preciso, Senhor, pedir perdão e começar a humilhar diante do Senhor. Porque eu sempre falo, irmãos, humilha diante de Deus. Não humilha para o homem e para a mulher, não, que nunca eles vão querer te entender o que Deus tem que fazer na sua vida. Conta o teu segredo para o Senhor. Conta o teu propósito para o Senhor. Porque é Jesus que vai te entregar tudo o que você pedir. É Ele que vai fazer por você. Não tem outra pessoa, irmãos. O homem pode te ouvir. A mulher pode te ouvir. Mas quem vai entregar para você a sua bênção, a sua vitória é Jesus. É Ele que vai fazer. É Ele que vai até o Pai e vai olhar o teu sofrimento, o que você está precisando. Vai te dar a resposta do alto do céu. Então, muitas vezes, irmãos, Jesus está pedindo para mim falar para cada um de vocês. Jesus está atrás dos verdadeiros adoradores para servir Ele, para buscar Ele. Porque muitas vezes as pessoas dão ouvido para tudo quanto é outro tipo de coisa, mas não dá ouvido ao Senhor. A palavra do Senhor, o chamado do Senhor. Irmão, quando Deus tem um chamado na sua vida, Ele não vai abrir mão. Mas você vai ficar ali, sempre ali, sofrendo, passando luta, passando perseguições, provação, porque você muitas vezes não entende que o Espírito Santo quer falar contigo. Mas hoje eu vim aqui te falar. Olha para Jesus. Convida Jesus para almoçar contigo. Convida Jesus para resolver o seu problema. Convida Ele para te dar sabedoria, para te dar entendimento da terra e do céu. Irmão, Jesus, Ele é dono de tudo isso, é dele. Tudo que nós vivemos aqui em cima dessa terra é do Senhor Jesus. Então hoje eu quero dizer para cada um de vocês, se derrama nos pés do Senhor. Começa a conversar com o Senhor. Começa a ter um particular com o Senhor. Começa a perguntar para Ele o que é que tu quer que você faz para Ele. Ele vai te dar a resposta, irmãos. Como o Senhor me deu a resposta no Salmo 132. Quando eu pedi para o Senhor, quando eu estava sendo humilhada, eu estava sendo perseguida, eu estava sendo massacrada, eu falava para o Senhor, Senhor, aonde eu larguei a minha arca? O Senhor falou comigo, profetiza para os meus filhos, prega para os meus filhos, ganha alma para o meu reino, porque é eu que estou com você, é eu que vou conduzir você, não é o homem, não é a mulher, você é minha, você vai obedecer aos meus comandos. Então não tem como você olhar para a direita nem para a esquerda, somente você marcha para a minha presença, porque começa a me buscar às madrugadas, que eu vou falar contigo. Assim foi que o Senhor começou a falar comigo. Filha, profetiza para os meus filhos a bênção e a vitória. Profetiza para os meus filhos que eu estou voltando, que eu preciso do meu povo para eu levar para a glória, para sentar na mesa do rei. E muitas vezes, irmãos, eu era barrada para não falar desse amor, para não pregar nem a palavra que o Senhor entregava no meu coração para mim pregar. Quando chegava lá, eles queriam que eu mudava a palavra, porque tinha pessoas importantes dentro da igreja, que mais importante era Jesus que estava ali para ouvir a palavra. E eu não pegava, irmãos, eu não obedecia a eles, obedecia ao meu Deus. Porque até hoje eu faço por meu Deus. Porque muitas vezes as pessoas não querem ouvir a profecia da sua boca, não querem ouvir as revelações do Espírito Santo. Mas Jesus está aqui mandando eu te dizer para cada um de vocês, Jesus está voltando para buscar os verdadeiros adoradores. E se Jesus viesse hoje, irmãos, Ele manda dizer que pouco ia subir, porque muitos estão ocupados com muitas coisas e a melhor parte está deixando para trás, que é buscar a presença do Senhor. Então eu quero dizer hoje para cada um dos irmãos, eu vim aqui como profeta do Senhor, eu vim aqui como serva de Deus, convocar cada um de vocês que está comigo no meu canal Mais Oração com Missionária Creuza. Vamos olhar para Jesus. Vamos olhar para Jesus. Vamos buscar a presença do Senhor. Porque vai ter dias que nós vamos querer buscar, talvez nós não vamos conseguir. Porque Jesus está voltando para buscar a tua igreja eleita, para buscar o povo escolhido. Então nós temos que fazer o melhor para Jesus. Nós temos que dar do melhor para Jesus. Muitas vezes nós queremos fazer o melhor para parecer para o homem e para a mulher. E para Jesus, nós só dá migalha. E para Jesus não podemos dar migalha. Nós temos que dar resultado, oração, oração e oração. Porque Ele fala na palavra
que tudo que nós fazer para Ele ainda é pouco. Então, irmão, não tem 15 minutos de oração, não tem 5 minutos de oração. Nós temos que orar, se nossa família é grande, nós temos que orar para nossa família menos 40 minutos para Deus dar o livramento. Eu vejo pessoas orando 5 minutos e quer que Deus entregue a bênção e a vitória. Como que Jesus vai entregar a bênção e a vitória dentro de 5 minutos para você, irmãos? Não tem como Jesus trabalhar. Jesus, ele tem um processo na minha vida, na sua vida. Então hoje eu vim aqui dizer para cada um de vocês, dá o melhor para Jesus. Oferece um dia que você poder orar, o dia que você poder dobrar o teu joelho para Jesus, ore mesmo meia hora para Jesus. Porque Jesus falou comigo aqui hoje, que está cansado de migalha. Ele precisa de bênção, de vitória para dar para vocês. Ele não é Deus para dar migalha para você. Então nós temos que dar o do melhor para Jesus. Vamos fazer para Jesus o melhor. Vamos buscar a presença do Senhor com sinceridade no coração. Porque o coração de Jesus está gemendo. O coração de Deus está gemendo. E pedindo para mim, para lá, para cada um de vocês. Jesus está voltando. E Jesus vai requerer da minha mão, das tuas mãos, aquilo que Ele mandou nós fazer. E se Ele não achar bem feito, nós vamos ser reprovados. Então hoje eu quero dizer para cada um dos irmãos que está comigo, vamos buscar a presença do Senhor. Vamos orar, irmãos. Ore para Jesus. Talvez você tira tanto tempo para outras coisas, mas para Jesus você quer tirar 5 minutos, 10 minutos. É pouco, irmãos, é pouco. Vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor. Ele está dizendo que tem muitas vezes que ele olha para a terra para ver que vai achar um verdadeiro adorador, que vai orar para Ele, que vai olhar para Ele e vai dizer, Pai, eu emprestei aqui 1 hora de oração para o Senhor recebe? Jesus está precisando que nós se revista mais do Espírito Santo, que nós se revista mais da palavra do Senhor Jesus. Jesus, Ele está voltando, irmãos, e quer dizer para cada um de vocês, ore, irmãos. Eu quero pedir para cada mãe, para cada pai, ore para os teus filhos, para repreender os espíritos da enfermidade dentro da casa, porque não está sendo brincadeira, irmãos. Não está sendo brincadeiras. As enfermidades estão querendo entrar dentro lá para destruir as pessoas. Mas nós temos que ficar com nossos vasos cheios de azeite, para quando chegar esse dia nós ter força para orar, para buscar a presença do Senhor. E hoje são essa mensagem que eu quero deixar para os irmãos. Vamos se humilhar para Jesus. Não se humilha para o homem nem para a mulher, se humilha para Jesus. Porque nos últimos momentos da nossa vida, quem vai estar contigo é o nosso Senhor Jesus. Aquele amigo que você achava que ia estar do seu lado não vai estar. Porque você não tem nada mais a oferecer para Ele. Mas Jesus está do seu lado 24 horas. Basta você confiar no Senhor. Hoje são essa palavra que eu quero deixar para cada coração, para cada mãe, para cada pai, para cada jovem, para cada crianças, para o mundo inteiro ouvir a palavra do Senhor. Então hoje eu agradeço cada um de vocês, né? Quero agradecer a oportunidade que Deus me colocou aqui agora para falar com vocês. E quero dizer para cada um dos irmãos, abraça Jesus, irmãos. Abraça Jesus, porque Ele está à porta para buscar teu povo eleito, a tua igreja. Jesus, o Espírito Santo está gemendo, precisando dos verdadeiros adoradores. Vamos fazer para o Senhor. Vamos buscar a presença com sinceridade, porque Deus é verdadeiro. Deus não faz nada pela metade, Ele faz tudo por inteiro. E nesse momento, eu saúdo os irmãos na paz do Senhor Jesus, e na paz do Senhor Jesus, e na paz do Senhor Jesus. Amém, irmão?